Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu estou aqui com a Alice Aquino. Oiê! Tudo bom? Tudo bem, e você? Também, estamos... Assim, eu tô bem animada, porque esse episódio, gente, como vocês já viram aí o nome, ele se chama Fantasma Virginiano. Então, assim, a gente já vê o que vem por aí, né? Mas antes da gente entrar nos casos, vamos pros recadinhos. Lembrando que são 2 episódios semanais. Esse episódio que você tá ouvindo, ele tá disponível em todos os agregadores de podcast. Eu gosto de ouvir em tal lugar, eu gosto de ouvir naquele outro lugar. Pode, qualquer um. É agregador de podcast, pode ouvir. Mas se você quiser ver a nossa carinha, ver a nossa roupa, a nossa make, entendeu? Você pode ir lá no canal Wonder Brasil no YouTube e assistir o nosso episódio. E lembrando que também tem outros episódios nas quartas-feiras, que são os temáticos, e é exclusivo no Amazon Music. Então, antes da gente começar a falar sobre os casos, a gente vai para o nosso quadro Jornal Bizarro. Bom, é uma matéria, mais uma vez, do Notícias Populares, não é mesmo? Ele que aparece sempre aqui. E é uma matéria de 2 de setembro de 1980. Beleza. E eu vou ler na íntegra aqui algumas informações. A gente sabe que quando é Notícias Populares, as coisas são um pouco... Assim, fonte, né? Minha cabeça. Fonte e voz da minha cabeça. Fonte e voz da minha cabeça, mas vamos lá. O título da matéria é: Chinês de 142 anos já enterrou 3 caixões. Vamos lá. Um homem de 142 anos vive em excelente estado de saúde em uma província da região centro-oriental da China, informou a agência oficial de notícias Nova China. Wu Yunqing, de Jinquabian, desculpa, gente, uma aldeia situada a 45 quilômetros ao norte de Yan'an, disse à agência que preparou seu caixão 3 vezes na vida. Os 2 primeiros apodreceram e o terceiro foi usado para construir pisos de madeira para o seu quarto. Eu amei, um do it yourself, do it yourself, sabe? tem que reciclar mesmo, É né? isso. Segundo ele, o segredo de uma vida longa é a moderação, a diligência, o exercício físico e o otimismo. A agência informou que o Wu mede 1,50 m e pesa 53 quilos. Ele anda de bicicleta e ainda tem forças para levar 2 baldes com água até a sua casa em cima de uma colina. E um exame médico demonstrou que a sua pressão sanguínea, pulso, vista e ouvido são normais, disse a agência. E aí tem uma nota aqui que, ele não foi o homem mais velho do mundo. Segundo o jornal britânico The Guardian, o indonésio Sodimédio, conhecido como um bagoto, pode ter sido mais velho, tendo morrido aos 146 anos. A informação não pode ser confirmada porque a Indonésia começou a registrar seus cidadãos em 1900. Ou seja... Fica aí pra vocês, né? Fica aí, é real? Não sabemos. Não sabemos. Gente, mas assim... Não, pelo amor de Deus. Não quero. Não quero Desculpa. Também. Passou do 100. Não, 142 anos, Deus me livre. Não, ainda que assim, tem um negócio aí que com certeza deve ser fique, que o cara leva baldes de água. Gente. Nem eu não consigo levar baldes de água, eu vou na academia toda semana, entendeu? Não Mas dá. pelo amor de Deus, não, sem condição. Eu acho que assim, 142 anos não, gente. Mas eu tive o máximo que eu, né, da minha família... A gente teve uma tia-avó que ela viveu 105 anos. Eu fiquei muito chocada, porque quando ela faleceu, e ela era muito lúcida. Eu lembro, eu falei com ela tinha uns 100 anos, assim, mais ou menos. E ela era lúcida, ela falava meu nome, falava minha idade. E minha avó, por exemplo, que faleceu bem antes, e ela já não estava lúcida, então pra mim é bem chocante, assim, Sim. a coisa da lucidez, né? Sim. Que é uma coisa que você não costuma ver depois de uma certa idade. E eu lembro que a gente falava, gente, até quando, né, que ela vai ficar viva? Porque 100 anos, 101, 102, e aí ela morreu com 105 anos. Eu fiquei muito chocada. A bisavó do meu marido, ela tem acho que 105, 106 e tá lá. Vivona, Caramba. também tá lúcida, entendeu? Tipo, óbvio, ela tem questões de mobilidade, que eu acho Sim. que se não é a cabeça, é o corpo, né? Exato. Um dos dois acaba, Sempre. né, tipo assim, deixando a desejar em algum momento. Mas ela mora no interior do Ceará, então assim, vive uma vida super tranquila, super calma, não carrega baldes de água, mas assim, né, vive talvez essa vida regrada, né, que o cara Sim. até falou que é o segredo. E aí é isso, ela tá lá super bem. Cara, mas você vê, a gente falou dessas 2 histórias aqui, sei lá, né, o que é verdade, o que não é, mas
que seja que ele tivesse 115, não é mesmo? Digamos, Digamos que ele tivesse 115. Tudo gente do interior. Exato. Porque a gente sabe que a gente de São Paulo não vai viver. Não vai nem viver. que você quisesse, você não vai viver 140 anos. Nem se parar agora, nem se agora mudar pro interior, não vive. Quantos burnouts você tem por ano? Sabe? Tipo assim, vamos entrar no mérito da saúde mental. Você acha mesmo que com 105 anos a gente vai estar lá de boas? Ai, não. A gente sabe que não. Não, com certeza. Mas tudo bem, né? Tipo assim. Eu acho que pra mim não é sobre idade, mas sim o quanto você aproveita a vida, né? Total. O que eu pretendo, pelo menos, tá sempre aproveitando a vida. Porque também a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Exato. Então, pelo menos, até acontecer, a gente tá dando o nosso melhor ali. Mas adorei essa tour. Muito desse bom. chinês de 142 anos. E também do... Indonésia. Eu gostei que, Do tipo Indonésia, assim, tem essa história, mas não sabemos, porque eles não marcaram. Mas diz que tem. Mas diz que tem. Tá bom, tudo bem. Bom, vamos pros casos agora. E o primeiro caso é: respeite as regras da OMS. Vamos lá. Oi, Mabê e Alice, tudo bem? Eu sou a Ju, e em 2020, em plena pandemia, eu tava solteira e acabei saindo com um boy que tava louco pra sair comigo, e eu já o conheci há alguns meses. Porém, como tava na pandemia e eu tinha recém-separado do pai dos meus 2 filhos, falei que eu queria ir pra um lugar mais reservado, pois éramos do mesmo bairro e eu não tava querendo falação. Na verdade, eu não queria que ninguém soubesse que eu tava saindo com ele, porque apesar dele ser muito legal, ele era meio esquisitinho. Quis escapar do boy. Bom, mesmo separado, eu dava uns pegas no meu ex, me julguem, enfim. Amiga, ninguém vai te julgar aqui, tá tudo nunca, certo. Entendeu? Tudo bem. Fomos direto pro motel, mas deixei claro que podia ser que não rolasse nada, porque era pra gente se conhecer melhor. Então tomamos umas cervejas, conversamos, rolou uma química e acabamos ficando. No meio do rally rola, ele ficou me perguntando se estava gostoso. Sério? Isso me broxou demais. Mas terminamos o que tinha que fazer, tomei um banho e fomos embora. Eu não... Tadinho, ele queria saber se estava gostoso. Às vezes não tava, né? Vai que não tava bom. Eu não sei, acho que tá tudo bem. Mas tá aqui, né? 1 ano antes eu tinha colocado silicone, feito abdômen, só que não tava exibindo meu corpo, usava umas roupas mais confortáveis. Mas eu tava uma puta de uma gostosa, dei um chá nele. O cara simplesmente gamou em mim. Mas pra mim foi bem meia boca, enfim. Então mas não ele tava gostoso, tá vendo? Então tá o cara vendo? tinha Ele razão tinha aí na razão. pergunta dele. Depois de muito insistir por quase um mês, resolvi dar outra chance. Mas tinha algo me avisando que ia dar errado. Socorro. Naquele dia, tinha sido decretado lockdown na minha cidade. Mas mesmo assim, eu saí. Gato. Bom, tudo bem. Você estava com uma sensação de que algo estava errado, aí o lockdown pra, tipo Sim. assim, já te dá a desculpa perfeita. Exatamente. E você falou, não, vou sair de casa. Tudo bem. Pra quê? Vamos lá. Fomos pro mesmo motel no meu carro. O meu carro é bem comprido e a parte traseira ficava bem pra fora da vaga. E a portinha de fechar a garagem era uma cortininha vertical, ou seja, a placa do meu carro ficava aparecendo. Aquilo já me incomodou, mas já tava ali mesmo. Gente, ela não queria que ninguém soubesse que tava pegando o cara, né? Realmente, o segredo do segredo. Eu morria de medo de alguém me ver com alguém. Sei lá por quê, na real. Então, começamos a nos beijar. Não fazia nem 15 minutos que estávamos no quarto. Começa alguém a bater freneticamente na porta. A gente vai entrar em pânico. Meu Deus. Não. Mas já está no motel, 15 E alguém... minutos Quem é uma socando. pessoa que tá batendo? Pelo amor de Deus. Eu travei. Eu pensei, pronto, é meu ex. Ou alguém conhecido que viu meu carro. Gente, mas por que a pessoa... Mas por quê? Imagina, você tá no motel, daí você vê a placa e você fala, nossa, conheci esse carro, vou ali dar um oi. A fulana tá ali. Oi, Beatriz, você tá aqui. Gente, ninguém faz isso. Perguntei, quem é? A camareira gritou. Moça, moço, a polícia tá aqui, estão revistando os quartos, vão fechar o motel por causa do lockdown, tá chegando a reportagem. Eu não tenho nada com isso não, só sou funcionária. Eu queria morrer. Pensei, Deus me leve, eu pago o frete. Eu vou aparecer na TV, saindo do motel, em pleno lockdown. Não só meu ex, mas todo mundo, o Brasil inteiro ia ficar sabendo.
Eu me vesti correndo, o bendito não tinha máscara, fui olhar no porta-luvas e tinha uma máscara de um amigo meu que era do Coringa. Não podia ser pior, imagina o Coringa e a Arlequina saindo do motel. Que ódio! É claro que eu ia virar meme, os memes com a minha cara, meu Deus. Mas, por sorte, saímos do motel e a reportagem não tinha chegado ainda. Voei com o carro, larguei o boy na casa dele sem nem olhar pra trás e voltei pra casa agradecendo o livramento. Nunca mais ficamos, mas rimos muito dessa história. Olha, gata, assim, eu não vou defender você, tá? Você queria, tipo assim, ferrar o lockdown pra ir transar com a pessoa que não podia nem ver. Ainda, né? Que, tipo assim, nem... Exato. Porque até então era assim, uma semana. Depois, uma semana não dá pra esperar, não? Olha, não vou te defender não, aqui, gata. Não. Esse pano não passarei. Esse pano não vou passar. E além do que, achei um pouco assim, quando... a minha intuição diz, não faça. Eu não faço. Eu não faço, entendeu? Não tô maluca ainda. Não tô maluca ainda. Eu também não. Olha, eu sou muito da intuição também. E eu acho assim, nesse caso, eu acho que não é nem a intuição, era o bom senso. Porque, né, gente, os dois andam a gente tem que respeitar. Mas assim, pelo menos era um motel que eles estavam indo, era uma festa, porque me irritava muito mais, né? A galera que acabou de fazer o lockdown, o povo ia pra uma festa. Mas quem é que denunciou o motel? Fica aí essa pergunta pra você. Porque verdade, a polícia ia bater lá, né? Não é só a reportagem, a polícia ia bater pra fechar o motel. Então, alguém ligou avisando. E falou, tipo assim, olha, tem gente no motel. É verdade, caramba. Pois é. Porque tinha isso também, né? Que a polícia ainda teve que ficar indo um monte de lugar pra poder... festa. Galera, lockdown. Olha, não tem como defender. Mas muito bizarro. Mas tudo bem. Tudo bem. No final das contas foi só um sustinho ficar esperta, né? Falar, de repente, da próxima. E aí, como você não tinha gostado também, que bom, né? Porque aí não teve mais rolê com esse cara. E agora tem uma desculpa pra falar, acho que o universo não quer que a gente fique junto, de fato. Bora pro próximo? Bora. Você quer que eu leia? O Fantasma Virginiano, é ele? Isso. Tá bom, vamos lá. Oi, Mabê e Alice. Meu nome é Carol e meu caso bizarro aconteceu há uns 15 anos. Eu e a minha melhor amiga saímos da escola e fomos pra casa dela passar a tarde. Os pais dela trabalhavam fora, então estávamos sozinha em casa. Só pra entenderem melhor. Minha amiga morava em um sobrado, na sala tinha janelas grandes e cortinas verde escuro que iam até o chão. Amei a descrição, agora já estou imaginando. Como na maioria das casas dos anos 2000, o telefone fixo ficava em uma mesinha ao lado do sofá, que ficava bem em frente às escadas. Assim que chegamos, tiramos o tênis e deixamos jogados no meio da sala, junto com as mochilas, e subimos para o quarto. Até aí, tudo bem. Tudo bem. Estávamos lá conversando e o telefone começou a tocar. Minha amiga desceu e quando chegou no pé da escada, deu um grito muito alto. Eu saí correndo para ver o que era e quando cheguei na sala, vi que os nossos tênis estavam bem embaixo das cortinas. Ave Maria. Gente. Ave Jesus. Sabe quando você tenta se esconder atrás da cortina e apenas a ponta do pé fica para fora? Então... E o telefone continuava tocando e eu atendi. Não atenderia jamais. Jamais. Olhando o tempo todo sem entender como os tênis tinham ido parar ali. Enquanto a minha amiga estava paralisada, para minha surpresa, ao falar alô, ninguém respondeu. Desliguei o telefone, peguei... Esse momento que você já, né, não vou atender. Desliguei o telefone, peguei os tênis atrás da cortina e joguei pro lado oposto ao da janela. Falei pra minha amiga para subirmos para o quarto de novo, mas depois de uns 5 minutos, o telefone tocou novamente. Eu teria ido embora já. Exato. Ficamos nos olhando assustadas, mas descemos porque era o único meio de comunicação da época e podia ser um dos nossos pais tentando verificar se tínhamos chegado em casa. Dessa vez, fomos nós duas a atender o telefone. Quando chegamos no pé da escada, os tênis estavam... Gente... Os tênis estavam lá de novo, embaixo da cortina. Nesse momento, estávamos muito assustadas, tentando entender se era um espírito que não gostava de tênis espalhado no meio da sala. Ou se alguém tinha entrado na casa e queria nos assustar. Eu não sei o que é pior, sinceramente. Não sei, exato. Atendi o telefone. Quando disse alô novamente, ninguém respondeu. Minha amiga começou a gritar pela casa, chamando pela diarista, achando que ela tinha vindo trabalhar. Entre parênteses, não tinha. Beleza. Enquanto eu fui abrir as cortinas e tirei os tênis aí de novo. Eu teria deixado. De repente, o fantasma, ele tá precisando de um tênis, entendeu? É isso. Aham.
Minha amiga voltou depois de olhar pela casa inteira e nada, não tinha ninguém ali. Ninguém estava escondido tentando nos assustar nem nada. Aí o medo tomou conta beleza. Que porra de espírito é esse que tenta assustar as crianças colocando tênis atrás da cortina e possuindo o telefone? Bom, eu tirei o cabo de linha do telefone, abri as cortinas e coloquei os tênis no cantinho oposto das cortinas, bem arrumadinho. Se eram os tênis espalhados que estavam irritando o espírito, o problema estava resolvido. Subimos para o quarto e fechamos a porta. Ligamos o computador e colocamos uma música alta para tentar esquecer o que tinha acabado de acontecer. E ficou tudo bem por um tempo. Até que depois de uns 30 minutos, o telefone tocou de novo. Sim, aquele que eu tinha tirado do cabo. Muito bom. Minha vontade naquele momento era de chorar e ligar para minha mãe. Mas como o telefone estava possuído pelo capeta, nem isso dava para fazer. Descemos as escadas de mãos dadas e atendemos o telefone. Quando eu disse alô pela terceira vez, nada. Ninguém respondeu. Inclusive porque o telefone não estava nem conectado, né? Então, realmente... Olhei para o cabo que eu tinha tirado do telefone e ele estava lá, solto. Entramos em desespero, saímos correndo pela casa tentando encontrar alguém escondido, mas foi em vão. Não encontramos ninguém, ficamos apavoradas, ligamos a linha do telefone de novo, caçamos os tênis e fomos pra rua. Passamos o resto da tarde na calçada, com fome, até a mãe da minha amiga chegar. E foi esse meu caso bizarro. Até hoje eu me arrepio inteira de lembrar dessa história do espírito de alguma mãe que odeia tênis espalhado pela sala. Tipo Aí assim, ela ainda agradeceu e falou que ama o podcast. Tipo Ícone. assim, e aí, o que você vai fazer? Eu teria deixado a casa, eu acho, né? Tipo, eu nunca mais vou voltar pra casa, não. morar em outro lugar. Tudo bem que era na casa da amiga, mas assim... É isso, gente. Eu não preciso mais ficar aqui, Não, entendeu? 3 vezes... Não, 3 vezes. é muita coisa. É muita coisa. É muita, tipo assim, não. Tipo, uma vez, você pode pensar, beleza, Às vezes passou a alguém, gente entrou aqui, ou a gente se confundiu, sei né? lá. Quem nunca? Não, mas 3 vezes, e o telefone tocando. E o pior é que é muito louco, né? Eu acho que isso era uma coisa muito dos anos 2000. O telefone fixo, ele tinha uma áurea, entendeu? Em volta dele, de que ele era terrível e assustador. Tipo assim, o Porque celular... era sempre um aviso, né? Exato. Sempre tipo assim, estão ligando, vai vir um aviso importante. Exato. Não hoje que, tipo assim, 300 ligações por dia, que ninguém usa o telefone mais, e as 300 ligações que você recebe é pra vender alguma coisa que você não quer. Exatamente. E se você não quiser, você pode desligar o seu celular Exato. e pronto, né? Então, assim, os celulares possuídos até existem, mas tinha um charme o telefone fixo possuído. Possuído, era outro rolê. Aquela coisa, às vezes, de cruzar a ligação, você ligava e, tipo, ainda conseguia ouvir, né? Não, e ainda, Nossa, morri de pode ser que medo. seja isso, né? Porque, assim, né? Sei lá, ninguém responder nada no telefone também é meio esquisito. bizarro, né? Mas pra mim o pior é o tênis indo para lá. Não, mas aí assim, o fantasma tava mexendo no tênis e aí ele ligava pra avisar que, tipo assim, ó, tudo certo, Tudo certo coloquei aqui. no lugar agora, você para de bagunçar a minha casa, hein? Eu também não ia tirar. Se o fantasma colocou ali, eu ia deixar ali, né? Ele quis ali, uai. Às vezes era só isso, entendeu? Porque daí também não fez nada, né? Então, Exato. às vezes ele só tava querendo ficar feliz com o tênis no lugar certo. Exato. Acho que elas não respeitaram Acho que a não vontade do fantasma. O próximo caso é vestido azul. Azul vestido. Vamos ver. Oi, Mabel e Alice, tudo bem? Minha família, por parte de pai, vem do interior de Minas, na cidade de Coromandel. Gente, que nome lindo. Muito né? bom. Amei. Desde sempre. E quem que nasce lá é o quê? Será coromandelense? Coromandelense. Coromandelense. Acho que é o que faria É sentido. o que faria. Desde sempre eu lembro de visitar meus tios e tias avós. Tinha o tio Duvaldo, ele já na casa dos 60, e tinha uma orelha carcomida. No dia que eu perguntei pra ele o que tinha acontecido, ele me contou uma história enorme de quando ele lutou contra uma onça e que ela comeu a orelha dele. A vibe desse meu tio era assim, contando histórias doidas de terror. E eu sou a única da minha geração que ele contou os causos, então eu passava medo sozinho. Tadinho, não tinha uma prima pra dividir. Tinha uma prima pra ficar chocada junto. Ele tinha uma fazenda a alguns quilômetros de Coromandel. Era uma fazenda linda, mas tinha algumas peculiaridades. Um pé de jabuticaba que dava choque. Uma cruz de madeira na frente da casa, que era bem simples, com poucos cômodos. As histórias do meu tio já me assustavam, mas especialmente a história da mulher do vestido azul. A mulher morava naquela casa antes do meu tio comprar a fazenda. Naquela época, a fazenda era para garimpo e criação de gado. A mulher um dia estava com seu belo vestido azul para ir a um baile com o namorado dela. Porém, seu pai não permitiu que ela saísse. Dizem que ela tirou a própria vida em frente à árvore que fica na frente da casa. E ainda existe a árvore.
Não tem informações além da morte dela na árvore, mas depois que ela se foi, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos derrubados do nada, janelas e portas batendo. Com isso, a fazenda foi vendida, pois os pais dela não aguentavam mais as aparições. Com o passar dos anos, todas as pessoas que em algum momento tentaram ficar ali naquela região sentiam os efeitos da assombração de azul. Acontecia de tudo, coisas caíam pela casa, garimpeiros eram acordados de madrugada, sendo puxados ou tendo vislumbres da mulher. Maria. Certa vez, a casinha de garimpo até pegou fogo. Minha tia, esposa do meu tio Duvaldo, sempre via a mulher pela casa. E mesmo com as coisas sendo derrubadas na cozinha, ela não tinha medo, ela até conversava com a mulher. Pô, normal, né? Tá aí, ela tudo aceitou. bem. Não, se ela tava vendo a mulher morava na casa antes, né? Quem é ela pra perturbar? Exatamente, era a moradora número 1. Correto. Bom, também tem histórias nessa fazenda. A primeira vez que eu dormi lá, numa noite quente, estávamos com a janela do quarto aberta. Lembro que antes de dormir, olhei pela janela e vi a mulher de vestido azul. Fiquei assustada, mas como sou médium, já estava acostumada a ver pessoas que não estavam lá. Ok. Ela chegou bem perto da janela, me olhou e logo em seguida fechei os olhos e agarrei minha avó para dormir. E então ela sumiu. Ao menos saiu do meu campo de visão. Ela agachou. Anos depois, estava por lá com a minha prima, os pais dela, minha avó e algumas tias. Meu tio, feliz da vida, tratou de contar a história para minha prima. Mesmo familiarizada com tudo, fiquei com medo, como se fosse a primeira vez. E a minha prima achando que era bobagem. Dito isso, eu queria muito pegar um pintinho pra mim, porque uma galinha tinha tido muitos filhotes, mas a mamãe galinha não estava deixando chegar perto das suas crias. Acabei desistindo e fui à horta com a minha avó. Eu sempre ficava tensa quando estava lá, com medo de ver a mulher de novo. Até aí tudo bem. Decidi que eu queria voltar pra casa, mas a minha avó ainda tinha que fazer suas tarefas e me mandou ir sozinha. Mesmo com o cu na mão, fui lá, né? Fazer o quê? Queria muito o pintinho. Queria muito. No meio do caminho, eu pisei em alguma coisa que machucou meu pé. Quando olhei pra baixo, tinha um espinho enorme. Eu chorei e comecei a gritar pedindo socorro, pois não conseguia andar. Minha prima apareceu com um pintinho na mão pra fazer carinho. E eu gritava, Gabriela, olha o meu pé, porra! Vai se fuder você e o pintinho. Me ajuda. Socorro. Meu Deus. Caralho, assim, zero paciência. Ela disse que eu tava sendo muito grossa e foi embora levando o pintinho. Meu Deus, ela deixou a menina sangrando. Essa prima aí... Eu continuei chorando e gritando. Eu até babava de tanto desespero, meu Deus. Fiquei uns bons minutos por lá, até que minha avó foi voltar pra casa, decidiu, né, voltar pra casa. Me encontrou e viu o que estava acontecendo. Ela me levou de volta pra casa e viu o tamanho do espinho de macaúba. Uma palmeira que alcança até 25 metros de altura e possui espinhos longos e pontiagudos. O negócio tinha uns bons 10 centímetros. A sorte que eu dei foi que não pegou nenhuma veia nem nada, então tiramos o espinho. Eu não fui socorrida antes porque acharam que eu tava com medo da mulher do vestido azul. Vê se pode. Gente, eles ouviram ela gritando e medo, pra quê? Passei o resto da viagem mancando e brigando com a minha prima, que disse que eu não sabia mancar direito. E eu não sei o que é mancar direito. Bom, nessa viagem também fomos pro rancho de um outro tio e minha prima caiu na areia movediça. Eu teria deixado ela lá, viu? Eu também. Eu ia falar assim, tá bom, tchau. Então tá, fica Ela aí. perdeu o chinelo e ficou semi-atolada. Tudo isso porque tínhamos que passar por um tronco de árvore para chegar numa prainha no meio do rio. Obviamente, eu, azarada que sou, na minha vez de atravessar, caí no meio do rio. E o desespero foi enorme para não ser levada pela correnteza. Meu Deus. Beijinhos, continue com um ótimo trabalho que me diverte segundas e quartas. Gente, é isso, a gata quase morreu as 2 vezes, entendeu? Não, Essa prima não é, olha, não vai nessa prima que eu não gostei dela. Não, a vibe não é essa, Ela entendeu? sanguentada, prima, olha o pintinho, que bonitinho. Ela poderia ainda falar assim, olha aqui esse pintinho, eu vou lá buscar ajuda, se distraia um pouco. Mas não, ela só falou assim, ai, você é muito grossa, foi embora. Amada. Não, e ainda que ela deve ter chegado lá e os pais da menina falando assim, ela deve estar com medo da mulher do vestido azul. E a prima, depois de ter visto um espinho desse tamanho enfiado no pé da menina. Meu Deus do céu. Um espinho deste tamanho. Desse o Projota com um espinho desse tamanho. Não, gente, não dá. Olha, essa prima não é uma boa amiga. Não é uma boa amiga. Eu, se fosse você, não, assim, ficaria deixava de olho ela na areia nela, movediça. Exato. Eu acho que o karma chegou na hora certa pra ela. Ai, socorro. Bom, vamos lá. Esse agora se chama No Canto dos Meus Olhos. Ave Maria. Já nervosa. Já vem.
Oi, Mabê e Alice. Meu nome é Milena, moro em São João del Rei, mas sou de uma cidadezinha do sul de Minas chamado Itamonte. Ultimamente tenho percebido algo na penumbra. Os cantos da casa se movem quando estou por perto. Fecha o olho, então. Acabou resolvido. Parece um eterno pique-esconde. Se olho, logo o movimento some. Sou uma pessoa medrosa, mas disso eu não sinto medo. Não sei por quê. Ontem, enquanto a luz da televisão iluminava parcialmente o quarto, notei que uma das minhas 5 gatas estava no comedouro. Mas no quarto fechado essa noite, sabia que apenas Joca, Ramira e Bonança me faziam companhia. Ou seja, é uma gata misteriosa. É, uma gata meio doidinha. Cena rotineira, nem segui com os olhos para observar. Mas um detalhe me chamou a atenção, não tinha barulho. Sempre escuto o leve mastigar de quando elas estão comendo ou a coleira batendo levemente na parte metálica do pote de ração. Naquela noite, o canto dos meus olhos percebiam apenas a presença e o movimento. Não tive o impulso de olhar rapidamente para ver o que era. Ao invés disso, me lembrei que no mesmo dia, um pouco mais cedo, o mesmo tinha acontecido na sala. A diferença foi que rapidamente virei minha atenção para o comedouro e logo a presença se desfez no ar. Não cometeria o mesmo erro agora. Segui assistindo televisão, apenas notando aquele serzinho que, por qualquer motivo que seja, vive apenas no canto dos meus olhos. Bom, foi isso. Me conta o que vocês acham. Se esse serzinho é minha gatinha Mérida, que faleceu em 2020 e que faz falta todos os dias, se é um extraterrestre ou se só tô precisando ir no oftalmologista mesmo. Beijos. Cara, essa sensação de canto de olho, assim, de você ver, é uma coisa que sempre me pega também. Porque, às vezes, assim, eu nunca vi espírito, assim, eu nunca tive uma experiência, mas eu já tive isso de, tipo, sabe, rápido, tipo de assim, ter uma impressão, acho que eu vi uma né? pessoa, acho que eu vi um vulto. Eu acho que, assim, eu acredito que possa, assim, ter sido a gata. Eu achei. Mas um espírito também. Mas principalmente porque ela falou que ela não tem medo, apesar de ser uma pessoa medrosa. Tipo, eu acho que quando tem essas coisas e a gente não se sente ameaçado, eu acho que tem um significado, entendeu? Tipo, se o negócio tá ali, o espírito tá ali, ele tá te ameaçando, obviamente você vai ficar com medo, você vai, né, sentir alguma coisa. Mas se ela, que é uma pessoa medrosa, não sentiu, acho que realmente pode ser que seja gatinha. Que seja gatinha, né? Porque ela se sentiu mais tranquila, mais acolhida, né? Exato. E acho que é isso. Você pode ignorar, mas acho que o oftalmologista, de repente, era uma boa sugestão também. Se é tão recorrente assim, entendeu? Porque de vez em quando tudo bem, mas tão recorrente, talvez. Fica essa dúvida. Talvez. Bom, a próxima é Na Subida que Trava. Oi, Mabê e Alice. Meu caso completamente humilhante se tornou um ótimo entretenimento para os meus amigos. Afinal, ressignificar trauma é tudo. Era dia 26 de dezembro, o famoso dia da troca dos presentes de Natal. O ano era 2015, eu tinha 21 anos, um namorado, uma habilitação e um sonho. Trocar o presente que havia ganhado no dia anterior. Não era recém-habilitada, mas dirigia muito pouco, pois não tinha carro. Como eu precisava ir ao shopping, minha mãe me emprestou o carro dela para ir. Lá fui eu, então, dirigindo, acompanhada no banco de carona pelo meu namorado. O shopping é um prédio que possui 5 andares, que ficam um estacionamento. Como nessa época do ano o shopping é muito cheio, todos os andares do estacionamento estavam lotados, com exceção do último, 5º andar. Além do estacionamento estar cheio, havia uma fila de carros para entrar no shopping. E uma fila de carros subindo as rampas de acesso ao estacionamento. Eu dirigia bem para quem pegava o carro de vez em quando, mas eu tinha um ponto fraco. Um ponto que eu mesma reconhecia. Parar e arrancar em subidas. Tudo bem. Eu até havia rodado na prova da autoescola por não conseguir arrancar em subidas. Eis que, subindo a rampa do estacionamento do shopping, sou forçada a parar no meio de uma das rampas por conta da fila dos carros. E aí começou meu pesadelo. A fila eventualmente andou. Eu não. Tentei diversas vezes arrancar o carro e a cada tentativa o carro começava a correr para trás e morria. Oh, meu Deus. A cada tentativa eu ficava mais nervosa. Os carros atrás de mim começaram a buzinar. Óbvio que isso não ajudava em nada. Devem ter sido alguns segundos, mas pra mim foi uma eternidade. Eu tremia e meu coração estava saindo pela boca. O meu namorado, sem dizer uma palavra, no banco ao lado. Eu finalmente cedi e propus para ele descer do carro e assumir a direção. Pra finalmente tirar o carro da rampa e liberar o trânsito. E ele me disse, não, você vai ter que tirar o carro sozinha, senão nunca vai aprender a arrancar na subida. Cara, que babaca. Que babaca, nada a ver. Fiquei em completo choque, meu pânico só aumentou. Os carros continuaram buzinando sem parar numa sinfonia das trevas. Era evidente que eu não estava em condições físicas e mentais de fazer aquilo.
Finalmente chegou um segurança do shopping e eu pensei que ele seria minha salvação. Uma aparição divina que tiraria eu e o carro daquela situação. Perguntei pro moço se ele poderia tirar o carro pra mim. E ele respondeu, me desculpa, eu não sei dirigir. Ai, coitado. Aquela frase soou como uma facada no meu peito. Eu comecei a chorar e implorar pro meu namorado tirar o carro da rampa. E ele insistia que não faria nada. Meu Deus. Eu já estava há minutos trancando toda a fila do shopping quando o carro atrás de mim enfiou a mão na buzina e jogou a luz alta em mim. Foi aí que eu perdi a cabeça, a compostura, a dignidade e qualquer coisa que restava em mim. Saí do carro, me dirigi pra frente do carro de trás e comecei a gritar aos prantos e gritando furiosamente. Você não tá vendo o que tá acontecendo? Não tá vendo? Eu não consigo! Eu simplesmente não consigo tirar a porra! Eu não consigo tirar a porra da mão dessa buzina e vir aqui tirar o carro pra mim. O carro era uma Mercedes muito chique e o casal sentado dentro só olhou pra mim com uma cara de pavor. Quando eu me viro pra voltar pro carro, o carro não estava mais lá. O meu namorado assumiu a direção, tirou o carro dali enquanto eu tinha um surto mais humilhante da minha vida. Nossa, ele simplesmente me deixou em pé, parada sozinha no meio de uma rampa de estacionamento, com uma fila de motoristas furiosos. Fui pro canto da rampa para dar passagem para os carros e precisei subir 2 andares de rampa a pé, chorando, enquanto a fila passava por mim, com as pessoas me olhando com aquele olhar de estranho e julgamento. Gente, que ódio deste namorado! Meu Deus. Ex-namorado, espera, né? Foi uma das caminhadas mais longas da minha vida. Quando finalmente encontrei o carro da minha mãe no estacionamento, meu namorado havia calmamente retornado ao banco do carona. Eu entrei naquele carro com tanta fúria. Eu gritava, chorava, xinguei ele de todos os nomes possíveis. Eu gritei e chorei tanto que os vidros do carro ficaram embaçados. Vários seguranças do shopping começaram a se aproximar do carro para ver o que estava acontecendo ali. Numa cena que parecia filme de terror, percebi que o carro estava cercado por 6 seguranças. Meu Deus! Eu só pedia pra ir embora e meu namorado disse que se eu quisesse ir embora, eu teria que novamente ir dirigindo pra aprender a lidar sob pressão. Cara, que pessoa horrível. Nossa, que cara horrível. Cara horrível. Que imbecil, que idiota. Eu fiquei 1h30 sentada dentro do carro. Gente, 1h30 sentada dentro do carro. Nossa. Até conseguir me acalmar o suficiente pra conseguir voltar pra casa dirigindo. Eu vou falar uma coisa aqui, gente, que é absurda. Eu sei que é isso. Mas eu acho que ela tinha que estar atropelada. Gente, que raiva desse namorado. Que cara escroto, velho. Que cara escroto. Não é verdade. Eu não acho que tem que atropelar as pessoas. Mas que cara... Eu tô com muita raiva desse homem. Meu Deus. Ela disse que ela ficou lá 1h30 sentada até conseguir se acalmar pra voltar pra casa dirigindo. Quer dizer, ela nem foi no shopping trocar. A única ação do querido, além de ter me humilhado pra metade dos frequentadores do shopping, foi sair do carro pra pagar o ticket do estacionamento. É óbvio que não consegui trocar o presente e também é óbvio que 2 meses depois eu dei uma pé na bunda do agora ex-namorado. Demorou. Não, 2 meses depois acho... Demorou. Exato. Tinha que ser no mesmo dia, entendeu? Na hora. Eu teria falado assim, queridão, então, por favor, você pode se retirar do meu carro daqui. E ir pra sua casa e nunca mais falar comigo. Nossa. Que lixo. Aí ela conta aqui. Pra finalizar, fiquei meses sem frequentar o shopping, pois achei que os seguranças tinham fichado o modelo e a placa do carro e a minha cara. E me barrariam de entrar ali pra sempre. Imagina, Coitado. gente. Hoje em dia eu superei o medo, consigo arrancar o carro de subidas e também voltei a frequentar o shopping. Mas o 5º andar do estacionamento ficou marcado. Cada vez que paro lá, ainda tenho a memória desse dia. Ficou no top 3 humilhações que eu já passei na vida. Quero muito saber quais são as outras humilhações. Pô, exatamente. Um beijo, Maísa. Olha, Maísa, sim, cara, é aquilo, sabe? Era uma dificuldade que você tinha. Exato. Você falou, não fazia pouco tempo que eu dirigia, mas foda-se, é uma dificuldade que você tem. Cara, não teve nenhuma humanidade do seu namorado, sabe? Ver que você tava estressada, que você tava nervosa, que as pessoas são escrotas mesmo, né? A galera buzina, não dá pra esperar muita humanidade do ser humano. Mas, porra, da pessoa que você tá se relacionando, se você não puder ter empatia dele, você vai ter de quem? Não, tipo assim... É óbvio que é importante a gente superar os medos, aprender as coisas. Mas não é assim. Mas não é assim também. Então vai lá e faz, vai fazer de qualquer jeito se você não fizer. Tipo assim, e ainda mais com esse negócio de essa pressão externa, entendeu? Das pessoas buzinando. E você vai ficando estressado. Tipo assim, eu bombei na prova da autoescola 2 vezes. E eu lembro que, tipo assim, era a pior sensação do mundo. Porque você tá ali, você vai fazer um negócio que teoricamente você sabe. E aí você começa a errar e tem uma pessoa olhando pra você. E aí o negócio... Ela vai vendo tudo que você a perna treme, né? Você começa a se tremer inteira. E aí não tem santo que faça esse carro andar, cara. Tipo assim, não tem santo que faça esse carro andar. E essa situação de subida é um negócio que acontece com tanta gente tem esse problema. E nada a ver esse cara, nada a ver. Não, nada a ver, é um babaca. E assim, existe uma coisa hoje que é, ainda bem, muito menos...
mas de não respeitar a mulher que tá dirigindo, né? Rola muito preconceito, esse tipo de coisa. Então, muitas das vezes, a gente fica com isso, né? Com esse estigma do tipo, ai, não vou nem dirigir. Sabe, tipo assim, ela queria, não queria nem, tipo, fazer porque ela já decidiu que não ia rolar, né? E eu entendo, é uma situação estressante, situações estressantes exigem mais da gente. Só que é isso, gente, a pessoa, sabe, teu namorado, tua família, seus amigos, são pessoas que você tem que se sentir seguro o suficiente pra falar das suas vulnerabilidades. E essas pessoas elas têm que corresponderem e te ajudar. Pô, se ele conseguia fazer isso e ele podia fazer, sabe? E não só ele escolheu o pior momento pra fazer, como ele deixou ela sozinha na rampa. Exato. Gente, isso pra mim é inaceitável. Se ele ia fazer aquilo de puxar o carro, ele tinha que ter chamado ela, falado pra ela voltar lá e ido. Mas não, ele deixou ela sozinha e foi com o carro. Cara, ele é um imbecil. Eu queria saber qual que é a justificativa. O que esse homem falou? Tipo assim, porque vocês brigaram, mas você ainda ficou com ele 2 meses, né? Então qual que foi a justificativa dele? Do tipo assim, ai não. Ai, quero te ensinar, vai se fuder. Vou te... Nossa, nada a ver. Mas a perfeita de ter terminado com ele, tinha que ter terminado no dia. Mas tudo bem, 2 meses depois, valeu. Tudo bem. O que importa é que você não está com esse merda, que você superou seu medo. Seu medo de subir na rampa. Exato. Eu, inclusive, ainda tenho essa dificuldade de vez em quando, principalmente quando tem um shopping em São Paulo que, mano, é o pior estacionamento que eu já vi na minha vida, na história da humanidade. É a coisa mais terrível que já foi feita. Qual é? A gente tem que falar depois. E aí, cara, uma vez eu fui subir e tava chovendo muito, então a roda tava molhada. E aí, não subia de jeito nenhum, A roda começa a rodar em falso, aí o negócio é íngreme e uma curva, e aí eu já tava assim. Aí veio também o moço do shopping, mas aí nessa que o moço do shopping veio, eu, mano, sei lá o que eu fiz, engatei, então saí andando, cantei pneu, mas saí de lá e falei, Deus é mais, nunca mais volto aqui, velho. É que é foda, né, quando tá, tipo, a roda molhada também, né, tudo ferro. E é isso, você vai ficando angustiado e as pessoas atrás de você, me irrita nesse shopping que as pessoas, elas vão e elas param, tipo assim, atrás colado. Odeio que colhe em mim. Pelo amor de Deus. Nossa, em estrada, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Na hora que cola, eu já vou, tipo assim, às vezes quando não dá, tipo, não tem nem lugar pra direita, eu estaciono o carro e falo, não, passa e some. E some daqui, porque, não fica nossa, perto de mim. Você quer correr, corra, faz o que você quiser. Insuportável. É insuportável. Eu odeio que fique perto de mim, cara. Eu também. Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer que eu acho engraçado. Tipo assim, é uma coisa pessoal, assim. Mas, por exemplo, quando eu tô parada no trânsito, tipo assim, você tá numa rua que tem 2 carros, um do lado do outro. E vamos supor que vocês estão ali na mesma posição e tal. Em algum momento, o semáforo vai ficar verde. Tem uma coisa que é muito engraçada. É sempre homem dirigindo, sempre homem. Eu tiro um pouquinho o pé do freio pro carro ir um pouquinho pra frente. Mas assim, não pra ultrapassar nem nada. É um pouquinho, pra ele ir um pouquinho pra frente. E o semáforo ainda tá vermelho. Preste atenção, se tiver um homem dirigindo do lado, ele vai fazer igual. Porque ele tem que estar com o carro mais na frente. E ele quer sair antes de você. E ele quer sair antes de você. E eu adoro fazer isso. Eu nem saio antes, mas eu gosto de fazer isso só pra ver. Eu sempre falo, vamos ver se ele vai fazer isso. Sempre cai na minha, gente. Sempre. Vou testar. Testa um dia pra você ver. Vou testar. É sempre a mesma coisa. Não dá, né? É engraçado, porque antes eu dirigi um carro muito pequeno. E aí, hoje, eu tenho um carro muito grande. E aí, é muito engraçado também ver o quanto isso muda, nossa, o quanto isso muito. afeta o respeito das pessoas. Então, quando eu tinha um carro pequeno, nossa senhora, as pessoas só faltavam passar por cima de mim. Agora, eu jogo o carro em qualquer lugar, as pessoas me dão passagem e falam, nossa. Ai, que raiva, né, que dá disso. É, exato. Bom, pai, roubaram meu pudim. Beleza. Oi, Mabê e Alice. Me chamo Gabriela e fui morar sozinha numa kitnet em um prédio famoso de São Paulo. Eita. Quando o chaveiro foi trocar a fechadura, ficamos conversando sobre histórias antigas do prédio. É no Copan, vamos conversar. Só pode. Copan. Já que ele trabalhava ali na região há muito tempo. Ficou me contando o caos dos anos 80 e como todos ali conheciam ele, incluindo os porteiros. O cara foi gente boa, mas depois que ele saiu, fiquei pensando que aquela pessoa que eu nem conhecia poderia ter minha fechadura e acesso livre pelo prédio. Porém, nunca mais pensei nisso.
Pensou nisso, mas só um pouquinho. Por um segundo e falou, tudo tá bem. bom. Nessa mesma época, adotei uma cachorrinha, minha maior parceirinha até hoje. Quando eu voltava do trabalho, vira e mexe, eu vi umas manchinhas em cima da tampa do vaso e na pia do banheiro, que eram brancos. Eu olhava pro teto para tentar entender de onde vinha aquilo e nunca entendia. Todo dia, a mesma coisa, me deixava encafifada. Num domingo, meus pais foram me visitar e levaram os restos de comida que tinham feito em casa. Em um pote, uma batata com um molhinho, em outro, um pedaço de pudim de leite com a calda. Na segunda-feira, almocei a batata e deixei o pudim para mais tarde. Quando já era por volta da meia-noite, eu fui comer o meu pudim. Minha geladeira era muito farta de espaço. Tinha pouquíssima coisa e eu não conseguia achar o bendito pudim. Pensei que podia ter deixado na pia, na mesa, procurei por todos os lados na minha enorme mansão de 28 metros quadrados e nada. Sentei na frente da geladeira e fiquei abrindo os poucos potes que tinham e nada. Só tava lá a batata e nada do pudim. Foi aí que eu tive certeza. Fui roubada. A pessoa que estava entrando na minha casa, deixando sujeirinha na tampa do vaso e na minha pia do banheiro, agora tinha roubado meu pudim. De repente me deu um pânico. Liguei pro meu pai falando, pai, roubaram meu pudim. Pai, roubaram meu pudim. Frases que você nunca imaginou que ia sair. À meia-noite, né? O meu pai, com sono e zero interesse, ficou meio confuso e sem paciência, falando que eu já tinha comido e esquecido. E eu falei que eu tinha certeza que eu não tinha comido e que alguém tinha entrado lá e roubado o meu pudim. Meu pai, quem faria isso? Eu. O chaveiro, só pode ter sido o chaveiro. Meu pai, e por que ele faria isso? Eu, para me deixar louca. Claro. Aí meu pai disse que eu estava louca mesmo e que eu tinha comido mesmo o pudim e pronto, desligamos. Eu sabia que não tinha comido o pudim. Fui olhar indignada tudo de novo e só tinha lá um pote, a bendita batata. E foi aí que eu lembrei, eu tinha comido a batata. Abri o pote de novo, era o pudim. E depois de alguns meses, descobri que quem estava deixando aquela sujeirinha toda era a minha cachorra, que na minha ausência subia em todos os cantos da casa, na mesa, na privada, na pia. Já pensou se a cachorra tivesse roubado o pudim, eu ia morrer. Cara. Eu tenho gatos que abrem a porta, né? Ah, perfeito. Abrem a porta de casa, tipo assim, de porta de quarto e tal, não sei o quê. E você, é uma coisa que você não acredita. Eu só descobri, eu só acreditei depois que eu vi. Que eu falava, não é possível. Não é Porque eu sempre possível. falava assim, a porta do banheiro tá fechada. Você entra, a gata tá no box, quer dizer, pera lá, o que aconteceu? Até que um dia ela fez na minha frente. Eu falei, não é possível que essa gata abra uma porta. Meu Deus do céu. Sabe, de pular na fechadura e puxar. Gente, é uma Cara, doida. É, o meu cachorro, ele sobe na mesa, ele acha que ele é gato. Ele acha que ele é um gato, só que Eu ele amo pesa... bichinhos que acham que é Exato, um gato que acha que é cachorro. Só que ele pesa 14 quilos, entendeu? Então, tipo assim, ele tem patinhas curtas, pesa 14 quilos e ele sobe em cima da mesa. Não. Na tranquilidade do senhor, entendeu? Tipo assim, mesas altas, ele sobe e ele come coisa. E ele é muito... Cara, ele é muito assim, comeu bolo semana passada, comeu um Nossa. chocolate. Ele é maluco, entendeu? Meu Deus, que Então, perigo. se fosse a minha primeira ideia seria de que o cachorro teria comido mesmo. Porque ele teria aberto a geladeira e comido o pudim com toda certeza. Socorro. E tem que tomar cuidado, né? Que os bichinhos tem coisa que não pode comer. Exato. E tudo uns loucos. Tive uma cadela que comia até pedra, era completamente doida. Não, eles parecem que não têm instinto de sobrevivência, entendeu? Não possui. Não possui. Esses foram os casos. Gostei, né? Gostei. Teve uns que eram mais assombrados, outros menos. Gostei, achei A gente, uma boa né, mistura. mais de boinha. A gente vai agora pro nosso momento, nosso quadro de dicas. Que a gente tem uma dica aqui de uma série, de um livro, um filme, um jogo, enfim, o que você quiser, um CD, um álbum. E quer que eu comece? Quer começar? Pode começar. Tá. Vou terminar de pensar aqui. Eu vou indicar mais um K-drama aqui, que é Rainha das Lágrimas. É um K-drama da Netflix, é uma série. Eu não terminei a série ainda, mas eu já estou amando. É uma comédia romântica. É um casal de magnata, eles são muito ricos, assim. E basicamente, tipo, ela acho que ela é herdeira, assim, de uma... Acho que é uma empresa muito grande de loja de departamento, acho que é assim que falam, não sei. E ele cuida da parte jurídica, assim, do império dela, alguma coisa assim. E eles querem, se divorciar. Só que acontece várias coisas, ela fica doente, e aí eles começam a, sei lá, relembrar algumas coisas que eles já sentiam pelo outro e tal. E, gente, eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui, eu peço que as pessoas que assistem K-drama me digam se eu tô certa ou não. Porque, assim, uma coisa que me chama muita atenção no K-drama é que não é a primeira vez que eu vejo um K-drama que a mulher adoece
e o homem ajuda. Tipo, o homem se doa pra ajudar ela. Isso é uma coisa que chamou muita atenção, porque não é a realidade. Não é a realidade. Não é a realidade. De fato. A gente sabe que quando a gente tem inúmeros casos de mulheres que têm câncer, os homens abandonam, mulheres que são presas, os companheiros abandonam, elas não recebem visita. A gente sabe que as mulheres, na maioria das vezes, servem mais, né? Tipo, se o homem fica doente, elas ficam lá com ele. Tô nem falando da parte romântica, sabe? Mas de estar ali cuidando, ajudando, mesmo, né? O apoio. Eu acabei de ver uma série que eu não vou contar pra não ser um grande spoiler. Mas que basicamente é isso. A menina tem 6 meses de vida, é uma menina jovem. E o cara, ele é apaixonado por ela. Só que ele tem uma outra pessoa que a família quer que ele case. Porque tem ainda também essa coisa muito forte de juntar casamento e tal. Pra juntar as fortunas. E o cara não quis. E ela falou assim, mas por que você vai ficar comigo? Daqui a 6 meses eu nem vou estar viva. Ele tipo assim, meu, que merda é essa? Eu te amo, sabe? Eu quero estar aqui. E ele cuida dela tudo. Então ela vai perdendo mobilidade, vai perdendo... Enfim, vai acontecendo várias coisas bem tristes, assim, com ela. Mas ele tá sempre do lado dela. E, cara, eu vi vários K-dramas. E os caras... Tipo, meu ponto é... Isso é uma coisa... Será que isso é algo comum tipo assim, na Coreia do Sul? Os homens ficam do lado das pessoas que ficam doentes? Tipo, será que isso é uma... Sabe? Que eu fiquei curiosa com isso. Porque eu falei, cara, que foda. Tipo assim, que bonito. Porque a gente também entende que é difícil, né? Que... enfim, existem casos e casos. Mas meu ponto é... Que total, sabe? Curioso. Eu queria muito saber, gente. Vocês que conhecem mais a cultura da Coreia do Sul... Porque às vezes também eles estão só... tentando pagar de fodão, né? Criando uma fantasia. Uma fantasia, e você vai ver no vida real, os caras é um merda. Eu espero que não. Eu gostei de ter essa fantasia na minha cabeça. Pelo menos quando acontece uma coisa assim, você vê... Eu vejo isso, eu acredito que é uma coisa muito parecida com o Brasil, que eles têm uma ligação muito forte com a família, assim, sabe? Que isso é uma coisa que a gente, né, percebe muito. Porque em vários outros países... Estados Unidos mesmo, né? Você faz 18 anos, você tem que sair de casa, mesmo que você se foda no caminho. Isso é uma... Imagina, gente, se eu tivesse saído de casa com 18 anos, eu posso garantir que eu teria passado fome. Eu não tinha condições de sair de casa aos 18 anos, sabe? Então, assim, eu demorei super pra sair de casa, mas quando eu saí, minha mãe ainda me ajudava a pagar o aluguel. Demorou uns anos aí, assim, pagar o aluguel não, mas acho que ela pagava, tipo, o supermercado, enfim, ajudava com algumas contas. E a real é que, né, na situação que a gente tem aqui no Brasil hoje, gente, uma pessoa que pode sair aos 18 anos e pagar e bancar a tua vida, olha... Não, eu acho que aqui a maior parte das pessoas que saem aos 18 anos são pessoas que precisam sair, né? Tipo assim, seja porque vai fazer uma faculdade, vai fazer em outro lugar, ou seja porque a família abandonou, né? Não tem algum enfim, problema, né? Situações assim. Tipo. Porque realmente, assim, todas as pessoas que eu conheço que, tipo, não passam, não tem problemas com a família, tem uma relação super boa, as pessoas ficam até o momento que realmente é interessante ou tem algum motivo pra pessoa sair de casa, né? Eu mesma só saí com 26. Eu saí tarde, eu saí acho que com 28, alguma coisa assim. Mas eu não acho tarde, eu acho que eu saí no momento certo, eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, né? Morava só eu e ela, sempre teve respeito. Amei ter saído de casa, eu amo morar sozinha, também acho que é importante, né? A gente tem as nossas... privacidade, a nossa vida e tudo mais. Mas também eu sinto que eu saí no momento certo, sabe? Até um pouco antes, porque eu ainda não conseguia bancar tão bem a minha vida. Mas dividir lá com as pessoas também, a gente vai encontrando o caminho. Mas enfim, tudo isso pra assistir essa série, que vale a pena assistir essa série. E se vocês souberem dessa história, me conta, gente, porque eu fiquei muito tocada com isso. Porque se eles são mais bondosos, né, com mulheres, com a família, eu fico feliz de ver que tem esse carinho também. Sim, e de repente, assistindo os K-dramas, as pessoas também se inspiram. Exato, né? É bom. Bom, a minha dica vai ser uma série que eu tô terminando de assistir a segunda temporada, chama Heartbreak High. É uma série que tem na Netflix, é uma série adolescente. Mas ela é uma série australiana. Então, tem já uma vibe diferente de todas as séries adolescentes americanas que vocês podem imaginar. E acho que isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Em alguns aspectos, ela me lembra um pouco Sex Education. Então, se você gosta de Sex Education, assistiu e tal, você com certeza vai gostar dessa série. E ela é uma série que
ela é um remake de uma série antiga dos anos 90 lá da Austrália. Era uma série meio uma vibe Barrados no Baile, assim, sabe? E aí eles resolveram fazer, tipo, uma nova geração de Heartbreak High. E aí eles fizeram essa série, tem 2 temporadas. Qual que é o nome em português? Tem o nome em português? É Heartbreak High... subtítulo. Tá. Não sei qual é o Porque subtítulo. é que eu assisto muita série australiana e elas são muito diferentes. São muito diferentes, sei lá. E todo mundo é surfista. Não, nessa nem todo mundo é surfista. Não, você falou que como é parecido com Sex Education, eu falei, deve ser mais interessante pra mim. Porque as que eu vi, elas eram super, tipo, uma vibe meio Barraca do Beijo. Tipo, que eu considero idiota. E é uma série, tipo assim, uma série muito boba. Eu gosto muito de série boba. Tipo, eu amo Riverdale e tal. Eu amo de série é bom assim. ter uma série assim. Mas a impressão que eu tenho das séries da Austrália é que elas são totalmente bobas e todo mundo é surfista. Eu falo, gente, não tem outras histórias. Acho que você vai gostar. Essa série, a história começa porque a protagonista, que é a Emery, eles descobrem na escola um mapa da pegação. Que daí é tipo... A Emery, que é essa menina, ela anotava todo mundo que ficava com todo mundo. Fulano pegou fulano. E aí fazia um grande, tipo, mapa conectando pessoas. E aí um dia descobrem isso. E aí vira um bafafá. Porque daí tem coisas que nem todo mundo sabia. Tem segredos que ela descobriu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, enfim, ela e a melhor amiga dela que fizeram isso. Só que ela e a melhor amiga dela, que é a Harper, brigam antes da série começar, e elas estão sem se falar, e a Harper, tipo, raspou a cabeça e virou, tipo, uma outra pessoa. E aí você entra na série sabendo que a Emery levou a culpa por esse mapa, que todo mundo na escola odeia ela, por causa disso, e que ela tá brigada com a melhor amiga e você não sabe por quê. Gente, eu já assisti essa série. Eu não tô doida. Desculpa, qual que é o nome? Heartbreak High. Assisti. Então, saiu a 2ª temporada. Talvez a 2ª temporada você não tenha visto. Não, a 2ª não. Mas eu gostei bastante. Eu demorei um pouco pra engatar. Eu amei essa série. Então, eu demorei um pouco pra engatar na 1ª temporada, porque eu achei a personagem principal meio chatinha às vezes, sabe? Mas chatinha, tipo, chatinha. Adolescente, entendeu? Tipo a menina do Eu Nunca, assim, meio essa vibe. Mas aí, eu achei que a série, ela tem tantas coisas legais, tipo, tem um monte de representatividade diferente. Então, tem personagem não binário, tem personagem que é autista, tem várias sexualidades variadas, gay, bi, lésbica. E eu acho que eles conseguiram abordar esses temas e falar sobre essas coisas de um jeito muito legal na 1ª temporada. E na 2ª temporada, achei que eles só elevaram ainda mais essas coisas, esses debates e tudo mais. E principalmente, eu acho que os personagens são muito carismáticos. Tipo, eu gostei muito que tem essa vibe. A série, ela tem atores que participaram dessa série dos anos 90, que fazem uma pontinha, uma aparição surpresa e tal. Eu, obviamente, não assisti, então eu não consigo fazer a conexão. Mas eu acho legal que tem essa relação, assim, sabe? Que acompanhou, né? Pode ser que goste. Exato. E é isso, eu gostei bastante da série. Acho que foi uma série que realmente me surpreendeu bastante. E acho que ela aborda os temas de um jeito muito legal. Perfeito. E agora é o momento de você fazer o seu jabá. Se alguém ainda não te conhece, acha difícil, conta aí onde te encontrar, quais são os seus projetos, faz aí o seu jabá. Bom, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais com o mesmo arroba, graças a Deus, que é Alice S. Aquino. Eu falo muito sobre séries, sobre filmes, sobre livros. Eu gosto muito dessas coisas mais adolescentes, filmes e séries de romance, essas coisas. Mas eu tenho uma personalidade um pouco também peculiar, porque eu gosto bastante de coisas de terror. Amo Pânico, amo Premonição, que inclusive vai ter Premonição 6. Estou animadíssima. Estou doida por esse momento. Gosto muito de, sei lá, Velozes e Furiosos. Então eu sou uma pessoa eclética. Gosto de coisas variadas. E gosto muito de, enfim, contar curiosidades, discutir, opinar. Faço críticas, mas também, né, faço outros tipos de conteúdos. E é isso, podem me encontrar no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Twitter, na próxima rede social que vai ser criada. Em todos os lugares eu tô. Boa. Então é isso, obrigada por ter vindo. Obrigada a você, foi muito legal. E até o próximo episódio. Tchau. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.